Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da terceira semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: consulte a tabela de cátions e ânions do texto e escreva a fórmula química e o nome dos sais. Na letra A nós temos sal formado pelo ânion cloreto e pelo cátion ferro 3. O ânion cloreto é o Cl-, e o cátion ferro 3 é o Fe3+. Notem que eu tenho uma carga negativa e 3 cargas positivas. Nos compostos iônicos, pessoal, eu preciso ter a mesma quantidade de cargas positivas, a mesma quantidade de cargas negativas, tá? Como eu tenho aqui 3 cargas positivas e eu só tenho uma carga negativa, isso significa que eu preciso ter 3 íons cloreto, tá? Para balancear a carga 3+, tá? 3 íons cloreto, cada íon cloreto tem uma carga menos 1. Então, os 3 íons vão ficar com carga menos 3. E agora, o ferro tem 3+. Então, 3 menos 3+, então eu tenho uma carga balanceada. Nesse caso, a fórmula química vai ser FeCl3, tá? Eu usei um íon Fe3+, para cada 3 íons Cl-. Tudo bem? E aqui eu também preciso escrever o nome, tá? Então, primeiro eu dou o nome do ânion e depois do cátion. Então, o nome do composto fica cloreto de ferro 3. Na letra B, nós temos sal formado pelo ânion sulfato e pelo cátion sódio. O ânion sulfato, pessoal, é o SO4, 2-. E o cátion sódio é o Na+. Aqui eu tenho 2 cargas negativas e uma carga positiva, tá? Então, eu preciso de 2 íons Na+, para ficar com a carga 2+, tá? E aí ficam 2-, 2+, carga balanceada. E a fórmula, então, é Na2SO4. Eu usei 2 íons Na+, e 1 íon SO4, 2-. O nome vai ficar, então, sulfato de sódio. Na letra C, nós temos sal formado pelo ânion nitrito e pelo cátion zinco. O ânion nitrito é o NO2- e o cátion zinco é o Zn2+. Aqui eu tenho 2 cargas positivas e apenas uma carga negativa. Então, eu preciso de 2 ânions nitritos, para poder ter 2 cargas negativas. Então, eu tenho o seguinte, ó, Zn, NO2, 2, tá? Eu usei um íon Zn, um íon zinco e 2 íons nitrito, ok? E o nome, então, fica nitrito de zinco. A questão de número 2 diz: colocando grãos de nitrato de potássio em um frasco com água, nota-se que, com o passar do tempo, o sólido desaparece dentro d'água. Qual das equações abaixo é a mais adequada para representar a transformação que ocorreu dentro do frasco? Aqui, pessoal, nós temos o nitrato de potássio, tá, com um frasco com água. A gente está falando do processo de dissolução de um sal em água. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o processo de dissociação iônica. Os íons que compõem o sal vão se separar, vão se dissociar, quando entram em contato com a água. Tá certo? Então, observe que na letra C, nós temos essa transformação. Ó. Aqui nós temos o nitrato de potássio sólido, que depois se dissocia em contato com a água, nos íons K+, e NO3-. Percebam que as outras alternativas não correspondem ao processo de dissolução e dissociação iônica. Tá? Na letra A, nós temos, por exemplo, a transformação de um sólido em líquido, tá? Isso aqui não tem nada a ver com dissociação iônica ou dissolução. Na letra B, nós temos aqui a reação química, entre o nitrato de potássio e a água para formar uma base forte e um ácido forte. Isso jamais vai acontecer em água. Na letra D, nós temos a transformação aqui do nitrato de potássio em potássio líquido, tá? E NO3, tá? Aquoso. Isso também não vai acontecer. Na letra E, nós temos a reação química entre água e o nitrato de potássio para formar o nitrito de potássio
e peróxido de hidrogênio. Essa também não é uma reação química possível aqui, tá? Aliás, a gente não está falando de reação química aqui nesse problema, a gente está falando de dissolução e dissociação iônica. Tudo bem? A questão de número 3 diz: o nitrato de sódio é um sal conhecido como salitre, muito utilizado na fabricação de fertilizantes e como conservante alimentício. Esse sal pode ser obtido por meio de uma reação de neutralização entre o ácido nítrico e o hidróxido de sódio em meio aquoso. Escreva a equação da reação de neutralização para a obtenção desse sal e comente se ele ficará dissolvido na solução ou precipitará. Então, aqui eu tenho o ácido nítrico, né, HNO3, mais o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Nesse caso, eu estou falando aqui de uma reação de neutralização, né, a reação de um ácido com uma base. Então, aqui eu tenho o seguinte, pessoal. O H+, que veio do ácido, com o OH- que veio da base, né, vão se neutralizar. Né? Aqui eu tenho a origem, então, de água, ok? E os íons restantes aqui, ó, o NO3- com Na+, né, vão dar origem, então, ao sal NaNO3, tá? O nitrato de sódio, que fica dissolvido na água. Por que fica dissolvido na água? Todos os nitratos, pessoal, são solúveis em água, tá? Todos os nitratos, inclusive o nitrato de sódio, tá? Então, ele vai ficar dissolvido na solução. A questão de número 4 diz o seguinte: o ácido fosfórico H3PO4 é um ácido usado na preparação de fertilizantes e como acidulante em bebidas refrigerantes. Pode ser neutralizado por uma base. A alternativa que mostra uma reação de neutralização parcial desse ácido por uma base é... Pessoal, neutralização parcial significa que nem todos os hidrogênios ionizáveis aqui do ácido fosfórico vão ser neutralizados. Ele tem 3, tá? Isso significa que eu posso neutralizar 1 ou 2. Se eu neutralizasse os 3 hidrogênios ionizáveis do ácido fosfórico, eu teria, então, nesse caso, uma reação de neutralização total, tá? Então, eu quero uma reação de neutralização parcial. Então, eu preciso de uma equação que represente apenas a neutralização de 1 ou 2 hidrogênios, ok? Na letra A, eu tenho um ácido fosfórico com sal, o NaCl. Então, aqui eu não tenho uma reação de neutralização, eu precisaria ter uma base, tá? Então, isso aqui é falso. Na letra B, além do ácido fosfórico, eu tenho aqui o hidróxido de alumínio. Mas percebam que o produto dessa reação aqui é bem esquisito. Eu ainda tenho os OHs aqui todos dessa base e eu consumi todos os hidrogênios do ácido fosfórico. Então, isso aqui não representa uma reação de neutralização parcial. Na letra C, eu tenho o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio. Percebam que aqui no meu produto formado, eu não tenho nenhum hidrogênio que veio do ácido e nenhum OH da base, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma neutralização total, tá? Então, eu não tenho nenhum hidrogênio que veio do ácido, nenhum OH que veio da base, então isso significa que a neutralização é total, mas a gente procura uma neutralização parcial. Então, essa alternativa é falsa. Só sobrou, então, a letra D, ó. Eu tenho um ácido fosfórico com o hidróxido de sódio e aqui no meu produto eu tenho o seguinte, ó, um hidrogênio que veio do ácido. Esse hidrogênio aqui ele não foi neutralizado, tá? O ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis, foram neutralizados 2 e ainda restou esse hidrogênio aqui sem ser neutralizado. Então, isso caracteriza uma neutralização parcial, como a gente queria. Na questão de número 5, nós temos o seguinte: leia o rótulo do produto de limpeza encontrado nos supermercados e utilizado como produto de limpeza e responda as questões. Letra A. Indique as substâncias que estão na composição do produto. Então, analisando aqui o rótulo, nós temos hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e água. Então, essas são as substâncias aqui que compõem esse produto, tá? Então, a gente pode colocar hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio e água. Na letra B, nós temos consulte a tabela de cátion e ânion no texto acima e escreva as fórmulas químicas desses compostos.
Então, para facilitar aqui, eu coloquei as 4 substâncias e a gente vai escrever, então, as fórmulas. O primeiro composto que nós temos aqui é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito, pessoal, é o ClO-, e o sódio é o íon Na+. Percebam que aqui eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. Então, as cargas já estão balanceadas, tá? Então, a fórmula simplesmente vai ser NaClO. A gente sempre escreve primeiro o cátion e depois o ânion. Embora na hora da gente pronunciar, a gente pronuncia primeiro o nome do ânion e depois do cátion. Tudo bem? Hidróxido de sódio. Hidróxido é OH- e sódio Na+. Uma carga negativa, uma carga positiva. Então, está correto. Então, agora, a fórmula NaOH. Carbonato de sódio. O carbonato é CO3, 2-, e o sódio, Na+. Notem que eu tenho 2 cargas negativas aqui no carbonato e apenas uma carga positiva no sódio. Então, isso significa que eu preciso de 2 íons sódio, tá? Então, agora eu tenho 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então, a fórmula fica Na2CO3, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu usei 2 íons sódio, por isso que fica Na2, ok? No caso da água, não é um composto iônico, tá? A fórmula vai ser simplesmente H2O.